Olá, eu sou Adriano Moneta e este é o programa Segurança Pública em Debate, uma realização da Associação dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo, do Sindicato dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo, da Associação Nacional dos Delegados de Polícia Federal e do Sindicato dos Delegados de Polícia Federal do Estado de São Paulo. Tudo isso com o apoio da ACESP, a Associação dos Canais Comunitários do Estado de São Paulo. No programa de hoje, nós vamos conversar a respeito da investigação criminal no combate aos delitos da lei antidrogas. E para falar sobre este assunto, o nosso convidado é o Dr. Igor Alves Guedes de Oliveira, que é delegado titular da DISE e da SIG, da seccional de Osasco. Ao lado dele está o nosso anfitrião da semana, o Dr. Fernando David Melo Gonçalves, secretário-geral da ADPESP, a quem agora eu passo a palavra para que dê as boas-vindas ao nosso convidado, doutor Fernando. Eu gostaria só de dizer do privilégio, da alegria que é receber, fazer parte desse projeto, desse programa, e hoje receber um colega que é um colega dos mais capacitados na investigação tanto de crimes de droga quanto de crimes patrimoniais. Então, realmente é um privilégio ter o Dr. Igor Guedes aqui. Eu saúdo o Dr. Igor. Muito obrigado. Aqui a casa é sua. Eu posso começar? Eu gostaria só de perguntar, então, sobre esses desafios que o senhor encontra como titular da DISE e da DIG lá da seccional de Osasco, que é uma seccional delicada. Perfeito. Primeiro, eu queria agradecer o convite. É uma honra poder explanar a nossa atividade do dia a dia. Realmente é de suma importância a unidade especializada. Eu sempre digo que lá a gente trabalha com a atividade fim da Polícia Civil, que é a investigação, que é realmente delimitar a autoria e materialidade delitiva. E lá a gente trabalha com esses dois viés. Tanto a gente tem equipes direcionadas para as investigações de combate, de repressão ao crime de tráfico de drogas, elencando a atividade da DISE, bem como também do setor de investigações gerais, que é inerente ao combate aos crimes patrimoniais de grande relevância. Exemplo disso é roubo a banco, caso ocorra dentro do município. Nós temos também a atribuição desse tipo de investigação. Eu queria até aproveitar e perguntar para o Dr. Igor, me parece que as duas situações se conversam muito, né? Que os crimes de droga, por vezes, as investigações podem acabar se entrelaçando com algum crime patrimonial. É isso mesmo, Dr. Igor? Perfeito. A gente hoje vê, infelizmente, que o tráfico de drogas, por via indireta, acaba fomentando outros crimes patrimoniais, furto, roubos. Então, a gente tem realmente essa vinculação e a importância também dessa repressão ao tráfico de drogas, que por via indireta a gente acaba também combatendo esses tipos de crimes que envolvem o patrimônio. Roubo de celulares, muitas das vezes a gente tem roubos e furtos, que o criminoso acaba se valendo do pertence da vítima para que eventualmente troque por drogas no ponto de venda de entorpecente. Então, a gente vê realmente essa ligação do tráfico de drogas, bem como também com os crimes patrimoniais, muitas das vezes. Teria algum caso, Dr. Igor, que o senhor possa contar para nós aqui a respeito da atividade e eventualmente até desse entrelaçamento, mas pode ser só de droga, de repente? Já tivemos casos numa investigação de roubo a banco, e no decorrer dessa investigação verificamos que grande parte dos integrantes dessa organização criminosa, que, diga-se passagem, posteriormente descobrimos que agiu tanto no município de Osasco como demais municípios da Grande São Paulo, capital e interior, também tinha ligação com a conhecida facção criminosa. Então, a própria facção criminosa que age no estado de São Paulo, bem como outros entes federativos, acaba fomentando também esse tipo de organização voltada
para roubo de banco, como emprestando armamentos de grosso calibre. Quando não, descobrimos que alguns desses integrantes, quando não dispunha de numerário, ele conseguia empréstimos de drogas para que eles eventualmente pudessem vendê-las e assim poder reverter em compra de armamento ou compra de outros artefatos para utilização no roubo de banco, no roubar banco. Num caso como esse, doutor Igor, o senhor entende que a interceptação telefônica ela é eficaz? Eles estão falando no telefone, os crimes criminosos? A gente faz até uma diferenciação. Nesse caso específico, foi interessante. A nossa linha de investigação também trabalhou com a medida cautelar de interceptação telefônica, bem como outras medidas depois também a gente acabou conseguindo. Todavia, a gente vê que muitas das vezes indivíduos vinculados a roubo a banco especificamente, eles têm linhas diretas que só utilizam para aquela atividade. Diferente hoje do tráfico de drogas de uma forma geral, quando se tem uma estrutura criminosa, você vê muito desses elementos, desses integrantes, apesar deles terem números vinculados, que muitas das vezes estão em nome de terceiros de boa-fé, que nem sabe que tem aquela linha telefônica em seu nome, eles acabam utilizando somente para habilitar determinados aplicativos. Então, ou seja, estamos com uma investigação em andamento que identificou que parte dessas células eles, só falam através de aplicativo, que atualmente ainda a gente não consegue monitorar por completo. E outra parte, geralmente na linha de baixo da organização criminosa, muitas vezes vendedores ou gerentes, eles têm a linha aberta. Então, eles se utilizam realmente de uma linha móvel. Diferentemente dessa parte desses outros integrantes, que acabam se utilizando somente da linha para habilitar esse aplicativo e para que eles possam se comunicar de forma privada e dificultando o trabalho da polícia. Eu tenho até uma dúvida que eu já ouvi, não sei se é de fato utilizado, a quebra da nuvem Google, aquele quebra do Google. Hoje a gente está partindo muito para esse viés da quebra telemática do Google, bem como também demais aplicativos que a gente possa, de forma direta, monitorar de outra forma. Então, de repente, através da quebra, da localização do aplicativo onde ele habilitou, perfeito. Hoje é uma ferramenta que a polícia está começando a utilizar. Quebra da nuvem Google, o que é isso? Não, bom, até onde eu sei, a ideia é a seguinte: tudo hoje que nós mexemos no celular, não é isso? O doutor Igor vai me corrigir se eu estiver errado. Acaba ficando vinculado a uma conta que você é obrigado a abrir ao habilitar o WhatsApp ou habilitar a própria conta que a gente tem na Apple. E sem você nem perceber, né? Porque isso é imperceptível. A pessoa te traz as fotos de um ano atrás no Facebook, em outros lugares, porque ela tem dados a respeito de uma trajetória, não é isso? Então eu ouvi um colega do DENARC comentando comigo que foi bem sucedido no quesito planilhas numa quebra dessa de nuvem. Então é até por isso que eu pergunto. Claro que a gente sabe que não é tão interessante falar sobre as estratégias de investigação contra o crime organizado. Se puder falar um pouco disso? Sim, hoje o que a gente vê que a criminalidade cada vez mais ela vai tentando se reciclar. E a polícia também ela não está inerte. A gente está realmente buscando essas ferramentas. Um dado interessante, ontem eu tive no nosso departamento uma investigação nossa inerente ao tráfico de drogas e um indivíduo preso que iniciou através do auto de prisão em flagrante. A gente verificou que hoje a conhecida facção criminosa, eles estão cooptando pessoas que não têm passagem, bem como também estão financiando veículos no nome dessas pessoas exclusivamente para transporte de drogas e outros ilícitos. Então, dinheiro. Então, a gente costuma chamar que essas pessoas são office boys do crime, da organização criminosa. Então, a gente iniciou essa investigação, foi efetuada a prisão até no município de São Paulo,
e foi solicitada a quebra de dados de 3 aparelhos celulares que estavam com esse autuado. Ontem, em contato com o nosso departamento, verificou-se que um desses celulares é importante você trabalhar os dados, bem como também retornando a quebra telemática. Tinha 20 gigas de informação para que a gente possa efetivamente agora buscar elementos que vinculam a essa conhecida associação criminosa. Então, hoje, o celular ele também serve como hoje é um computador. Hoje o celular ele comumente é utilizado para a prática, como utensílio, como objeto de prática de crime. Então ele é de vital importância numa apreensão, bem como também numa prisão, a gente posteriormente solicitar a quebra desses dados, para que a gente possa buscar outros elementos. Um deles também é a quebra telemática posteriormente, com autorização judicial. Não é comum colaboração premiada, né? Não é comum, é algo cooperam, né? É algo realmente que já foi ofertado por diversas vezes na nossa unidade policial, bem como pessoas que não tinham nenhum tipo de registro criminal a seu desfavor e ofertando a colaboração premiada. Todavia, por motivos óbvios, eles acabam declinando de aceitar a colaboração sob pena até mesmo de morte, não somente do autuado, bem como também de toda a sua família. A gente costuma dizer que é o tipo de ferramenta que no tráfico de drogas é muito difícil utilizar. E eu ainda não tive ainda a oportunidade de celebrar uma colaboração premiada vinculada ao tráfico de drogas. Doutor Igor, eu preciso interromper um minutinho, porque nós já encerramos o primeiro bloco, a gente volta já falando mais sobre esse assunto. Este é o programa Segurança Pública em Debate, final do primeiro bloco do programa de hoje, em que estamos conversando a respeito da investigação criminal no combate aos delitos da lei antidrogas. Primeiro bloco fica por aqui, segundo bloco já, não saia daí. Segurança Pública em Debate, segundo bloco do programa de hoje, em que estamos falando sobre a investigação criminal no combate aos delitos da lei antidrogas. Eu vou reapresentar o nosso convidado de hoje, que é o doutor Igor Alves Guedes de Oliveira, delegado titular da DISE e da SIG, da Delegacia Seccional de Osasco. Ao lado dele está o nosso anfitrião, doutor Fernando Davi de Melo Gonçalves, ele que é secretário-geral da ADPESP. Durante o intervalo, eles conversaram bastante a respeito de determinado assunto que eu gostaria que agora fosse tornado público, porque o pessoal começou o bloco, ouvir um zum no fundo, eram eles conversando. É ótimo isso quando o convidado fala bastante, a gente gosta, você também. Por favor, doutor Fernando, doutor Igor. Eu já até peço desculpas, então, pela gafe, mas, de tudo, a única coisa que eu gostaria de colocar, que eu acho que é importante, a visão da Associação dos Delegados a respeito desses programas que nós trazemos colegas capacitados, porque se tornou tão normal no meio policial assistirmos a grandes operações e a questões de efetivo combate ao crime organizado, e, infelizmente, a mídia em geral não propaga essas mensagens. Então, eu gostaria de perguntar para o doutor Igor, do sem número de operações que eu vi, parece que o ano passado a SIG, lá de Osasco, teve uma apreensão de drogas extremamente relevante. Eu gostaria só de perguntar o volume e, mais ou menos, se ele pode nos contar como foi essa situação. A gente já vem desenvolvendo um trabalho já há 4 anos com política realmente assim, voltada a distribuidores de drogas, bem como também os grandes, digamos dessa forma, os grandes donos realmente de mantelamento de grandes estruturas organizacionais voltadas ao tráfico de drogas. Então, o que a gente passou a elaborar, por óbvio, né, não esquecendo dos traficantes menores,
mas a gente passou a empreender realmente esforços para que a gente pudesse aprender um volume maior de drogas, como também desestruturar organizações criminosas maiores. Então, um exemplo disso, somente no ano passado, a DICE de Osasco, salvo engano, ela prendeu mais de 1 tonelada de drogas e apreendeu e prendeu mais de 200 pessoas nessas operações. Sem delação premiada. Sem delação premiada. O que a gente tem feito? A gente tem analisado as áreas sensíveis dentro do município, que infelizmente não são poucos, e após trabalho de campo de investigação, a gente tenta direcionar para aquele determinado bairro, geralmente áreas carentes, onde o poder público, infelizmente, deixa a desejar com serviços públicos, e fazer operações pontuais, bem como também de desmantelamento daquele tráfico local. E tem gerado bastante êxito. Em uma das prisões, a gente conseguiu apreender 500 quilos de maconha. Em diligência posterior a essa investigação, conseguimos efetuar mais uma apreensão de 150 quilos. Então, a gente vê que realmente o trabalho que a gente está tendo voltado a esse desmantelamento é muito mais eficaz do que a prisão do pequeno traficante. Não que ele não deva pagar pela sua atividade criminosa. Não é isso que a gente... não é o recado que a gente quer dar. Só que a gente vem monitorando, porque a gente sabe também que não adianta prender o traficante menor, que a delação não funciona. Muitas das vezes a gente não vai ter informações por parte do colaborador, do autuado, nesse sentido. Então, as investigações realmente a gente vem direcionando para prender os grandes barões ligados ao tráfico de drogas local, bem como também com vinculações com o nosso município. Exemplo disso é o trabalho que a gente está iniciando, que há vinculação por parte de conhecida facção criminosa, e a gente tem certeza que vai ser mais um trabalho exitoso. Eu acho que é importante falar da aderência dessa proposta com a linha que a Associação dos Delegados e o Sindicato dos Delegados do Estado de São Paulo têm adotado no seguinte sentido, que priorizamos e gostaríamos que houvesse mais qualidade na prisão e menos quantidade de prisões, porque as estatísticas que são propaladas de uma maneira, enfim, retumbante, elas por vezes não correspondem à verdade do sentimento de segurança pública, de sensação de segurança do cidadão. Porque aquele soldado do tráfico, assim como aquela microcriminalidade, é substituída quase que de imediato. E, como disse o Dr. Igor, os barões do crime organizado, os chefes, ficam absolutamente tranquilos. A investigação qualificada, que é, de fato, onde devemos nos focar, onde devemos investir, é, sem dúvida, a linha para debelar, para terminar o crime organizado e desestruturar, de fato, o tráfico. Eu até queria perguntar, depois de uma grande apreensão ou de uma grande prisão como essa que você está me contando, doutor Igor, você sente lá no local cair o volume de criminalidade? Existe essa estatística? Tem alguma ideia sobre isso? Não, a gente tem notado, inclusive com o próprio reconhecimento da comunidade local, da redução. Por óbvio, muita coisa precisa ser trabalhada, muita coisa precisa ainda ser feita, para que a gente possa, cada dia mais, extirpar, conseguir diminuir esse tipo de incidência criminal. Só que uma coisa que nos deixa muito felizes nesse sentido, que cada vez mais a população local ela vem confiando no trabalho bem realizado da polícia. Te digo isso sem pestanejar, que a gente recebe por mês um volume de 30, 50 denúncias anônimas por parte da população. Sensacional. E importantíssimo, essas denúncias, muito delas acabam positivando realmente para a prática criminal. Então a gente verifica, a gente denota que a população, a cada dia que vai passando, vai acreditando realmente no trabalho que está sendo elaborado. A gente está à frente há pouco tempo da titularidade, mas sempre foi uma política de anos que a gente já vem desenvolvendo, até mesmo quando eu era delegado assistente. Realmente é uma política de trazer a comunidade realmente para o nosso lado. Muitas das vezes tivemos agora um caso
exemplar nesse sentido, que a gente estava investigando um crime contra um delegado de polícia, um roubo. Esse delegado ele acabou sendo alvejado por 2 disparos de arma de fogo e, através de operações locais dentro da comunidade carente, através da prisão de um dos autores, a identificação dos autores, em uma das diligências, por óbvio, o cidadão ele não quer se identificar, até para preservar a sua identidade, garantir a sua integridade, porque é morador do local, ele acabou jogando um papel, e esse papel ele nos forneceu elementos importantes para que a gente pudesse realmente identificar o segundo autor desse crime bárbaro. O que aconteceu? Graças a Deus o colega está bem, mas de suma importância a participação da população também nesse sentido, que nos possibilitou identificar os 2 autores desse crime. Isso. Que no caso foi um roubo, né? Não sei se pode falar, há discussão doutrinária aí, acredito que não seja o local, se é um latrocínio tentado ou não, há essa discussão, mas o judiciário trabalhou com essa natureza. E a gente trabalhou como latrocínio tentado. Hoje, um dos indivíduos está foragido, foi decretada sua prisão preventiva, e o outro se encontra-se preso preventivamente. Então, é de vital importância, cada vez mais, é dever do Estado e também dever, sim, também da população de bem, ajudar a polícia nesse sentido. Porque eu acho que, muitas das vezes, a gente não pode estar onipresente no local, mas a população local que sente, que infelizmente lida com essa dificuldade, ela pode usar um telefone público, pode ligar, os dados qualificativos não são divulgados, é assegurado, a gente sabe até por motivos óbvios, e tem ajudado muito a muitos trabalhos bons que a gente vem fazendo em prol da sociedade de bem local. A certeza da punição é aquilo que traz a confiança da população e faz com que a Constituição Federal seja de fato observada, porque o artigo 144 da Constituição diz que a segurança pública é dever do Estado, mas é responsabilidade de todos. Então precisamos da comunidade, e é assim que nós vamos conquistá-la. Eu queria que o doutor Igor, se puder, falasse um pouco a respeito da opinião, pode ser pessoal dele, ou enfim, da visão de delegado dele, a respeito das drogas. Os debates estão acontecendo sobre eventual descriminalização. O senhor tem alguma opinião formada? Então, eu estava analisando agora, recente, uma modificação que vai acontecer na lei de drogas. Salvo engano, foi aprovado agora pelo Senado Federal. Está esperando sanção do presidente no que diz respeito ao aumento de pena para a tipificação do tráfico de drogas para líder da organização criminosa, seja individual ou coletivo, que a pena de reclusão passaria de 5 a 8 anos, pena mínima, e a pena máxima permaneceria 15 anos. Nesse aspecto, eu acho que foi interessante, uma vez que, na minha concepção, o que a gente vê na prática é que não há o desestímulo por parte da execução penal. O que a gente vê são pessoas que nunca tiveram registro criminal ou antecedente, sendo presas em flagrante ou sendo presas numa investigação. Todavia, essa pessoa, muitas das vezes, está se usando um critério nas audiências de custódia, estão sendo liberados para que possa aguardar o julgamento de liberdade provisória. Hoje está se aplicando também, nas condenações voltadas para o tráfico de droga, penas restritivas de direito, e não está desestimulando. Já tivemos casos de prender o cidadão numa semana, na outra semana está sendo preso novamente pela gente. Nesse aspecto, eu acho que poderíamos melhorar a questão da facilitação, da dificuldade de colocar esse cidadão que não está preparado para reinserção na sociedade na rua. Eu acho que hoje a gente tem que ter um debate realmente também da sociedade civil nesse sentido. Todavia, a gente enfrenta um problema muito grave, que é hoje o déficit de vagas carcerárias. O Brasil hoje, salvo engano, é o terceiro do mundo de população carcerária, não se tem mais lugar para guardar, para custodiar preso, e a gente está utilizando me parece, da audiência de custódia, mas nesse sentido, realmente para tentar reduzir
um quadro de precariedade. Descarcerização, né? Eu lembro o seguinte, que como delegado na Central de Flagrantes da Zona Norte, enfim, em outros lugares também, era muito comum isso que você falou, doutor Igor, que é a questão de voltar a prender a mesma pessoa em uma semana por tráfico de drogas, o microtráfico. Então me parece que pragmaticamente, talvez pragmaticamente, ou ideal seria, na visão de segurança pública, realmente liberar o comerciante e o usuário, ou seja, em algumas drogas menos potentes até poderia se pensar na legalização, ou ao contrário, prender o usuário e também prender o comerciante. O que não é possível, que me parece haver um descompasso, é soltar tratar o usuário como um doente e o comerciante como um criminoso hediondo. Não sei se o senhor concorda, até para pedir para finalizar. Tenho só 30 segundos. Doutor. 30 segundos, aproveitando desde o doutor Fernando, concordo plenamente nesse sentido. A gente tem que realmente debater, porque muitas das vezes a gente sabe que hoje, infelizmente, o sistema carcerário serve como curso superior para a academia, a pós-graduação e o doutorado. Perfeito. Doutor Igor Alves Guedes de Oliveira, delegado titular da DISI-SIG lá de Osasco, da seccional de Osasco, queria agradecer muito a sua presença aqui, por esse programa enriquecedor, esse assunto maravilhoso e importante que é o combate ao tráfico de drogas. Também agradeço a sua presença, doutor Fernando David Melo Gonçalves, secretário-geral da ADPESP. Este foi o programa Segurança Pública em Debate. Hoje nós conversamos a respeito da investigação criminal no combate aos delitos da lei antidrogas. A você que nos acompanhou até aqui, o meu muito obrigado e até a próxima.